Oi, gente, saudações aí de fé, motivação e poesias. Eu estou ao vivo para falar de um assunto hoje muito interessante no momento do Evangelho, né? Hoje eu tô com essa camisa bem bacana aqui, ó. Ative o modo Wi-Fi. Esse aqui é o Wi-Fi do céu, né, gente? E o Wi-Fi do céu, nós costumamos brincar que é essa conexão, né, entre o homem e Deus, Deus e o homem. Não tem nem muito a ver a intimidade do homem com Deus, né, mas sim de Deus liberando sua intimidade para o homem, né? É sempre Deus em maior quantidade e menos do homem. E quando você conecta a sua fé, você começa a buscar com intensidade, orar, né? Começa a conversar com Deus, abrir o seu coração, a sua intimidade, então Deus ele entra na sua alma e você fica conectado com ele através desse Wi-Fi. Para nós homens, seres humanos, né, mortais, temporal limitado, nós usamos aqui na Terra a internet do Wi-Fi, mas no céu, se tivéssemos que dar um nome para essa conexão, seria realmente Wi-Fi. Mas vamos falar hoje sobre algumas coisas interessantes que, com o passar das décadas, dos tempos aí, a compreensão das coisas, elas foram se modificando e nós fomos adquirindo maturidade. Por exemplo, vamos falar hoje sobre obra de Deus. Por exemplo, quando eu era criança, eu cresci num lar evangélico, né? Meus pais são cristãos desde quando eu nasci. E eu e meus irmãos, então, sempre ouvimos os amigos, os pais dos nossos amigos falando, nós estamos fazendo a obra de Deus. E naquele tempo, obra de Deus para nós, que nós tínhamos o entendimento, era o quê? Chegar domingo, à noite, se arrumar, colocar uma roupa social e ir para a igreja. Obra de Deus era muito limitado para nós, porque a gente entendia que obra de Deus era ir no culto também, às quarta-feira, à noite, participar do culto, liturgia, aquela comunhão entre os irmãos e aquele ritual religioso, e cantávamos os hinos e toda aquela coisa, né, oração e testemunhos, etc. e tal, né? E já se passaram 4 décadas e hoje, quando alguém fala o que é obra de Deus? Obra de Deus, né? O apóstolo Tiago disse que obra de Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, cuidar das pessoas menos favorecidas, dos abandonados, dos pobres. Órfãos e viúvas ali tem muitos significados, né? Mas é isso, é cuidar dos mais simples, dos mais solitários da comunidade, da paróquia, da congregação, da igreja, né? Cuidar daquele que tem fome, daquele que tem sede, etc. e tal. Então, obra de Deus, né? Eu acho muito medíocre hoje quando as pessoas elas acham que estão fazendo a obra de Deus porque vão à igreja, porque participam do culto, porque são religiosas, porque se vestem como obreiros, como obreiras, finais de semana, vão para a igreja, e tem aquele título, né? Título de evangélico, tem aquele título de crente, tem aquele título de católico, tem aquele título de protestante, de pentecostal, de neopentecostal. Acho tão medíocre isso, porque obra de Deus é o que você faz de melhor pela sua sociedade, pela sua cidade, pelo bairro que você mora, pelo seu semelhante, pelo seu próximo. Se você tirar, por exemplo, o culto, o templo da vida de muitos religiosos, elas se veem perdidas, elas se veem assim, sozinhas, solitárias. Por quê? Porque ainda muita gente consegue fazer essa ligação
ela pensa que obra de Deus é pertencer a uma comunidade, pertencer a uma igreja, pertencer a uma paróquia, uma congregação, um templo, fazer tudo aquilo que o pastor manda, tudo que o bispo manda, que o apóstolo manda, tudo que o profeta manda, tudo que a pastora manda, tudo que o pregador falou, entendeu? Então, obra de Deus, para muita gente, é exatamente isso, pertencer a um grupo, pertencer a um segmento, uma denominação. Mas e se você tirar o templo? Mas e se você tirar o ritual, o culto, a liturgia? Mas e se você tirar a reunião das pessoas ali de quarta-feira, de domingo, de quinta, de sexta e tal? Se você tirar aquilo tudo ali de repetitivo, de tudo aquilo que acontece de forma já robótica, de forma costumeira, se você tirar todos os costumes, todos os hábitos religiosos ali, o que vai acontecer? A mediocridade de muita gente, de muitos religiosos, vão começar a aparecer. Por quê? Porque, na verdade, obra de Deus hoje, quando eu escuto alguém falar sobre obra de Deus, quando eu penso sobre obra de Deus, pouco tem a ver com cultos religiosos, ida ao templo, liturgia, rituais, títulos religiosos, porque obra de Deus muitas vezes nem aparece. Obra de Deus muitas vezes ela é feita no bastidor, né? Ou nos bastidores ali, sabe? Obra de Deus é quando você alimenta um faminto, quando você dá uma roupa, né? Dá vestimenta a quem está sentindo frio, é quando você pratica a misericórdia, é quando você pratica a piedade, é quando você pratica a compaixão. Na verdade, todos nós, somos mais cristãos, né? Ou somos cristãos de verdade quando ninguém está vendo. Quando fazemos algumas coisas e tomamos algumas atitudes e fazemos algumas ações e nos parecemos com o nosso Mestre. Nos parecemos com Jesus Cristo de Nazaré, que nos deu o exemplo, né? E foi ele que disse uma vez que teve fome, não deram de comer, teve sede, não deram de beber, teve frio, não deram de vestir, teve doente, não teve visita de ninguém. E os discípulos, Senhor, quando isso aconteceu? E ele disse, olha, quando você faz alguma dessas ações positivas, admiráveis, piedosas, misericordiosas, dignas de serem observadas, quando você faz isso não pela religião, quando você faz isso não para mostrar para as pessoas, mas quando você pratica o bem, você está sendo meu discípulo de verdade. Então, obra de Deus, né? O que é obra de Deus hoje? Obra de Deus hoje é fazer realmente as coisas que o nosso mestre, o nosso líder, o nosso rei nos ensinou. Eu estou falando de Jesus Cristo de Nazaré e trazendo hoje uma nova compreensão sobre esta frase, né? Fazer a obra de Deus. E para fazer a obra de Deus, muitas vezes você tem que abrir mão de tentar agradar as pessoas. É muito melhor agradar a Deus e fazer a obra de Deus do que tentar agradar aos homens. Muita gente se perde na questão de querer agradar aos homens. A historinha do católico que quer agradar o padre e o evangélico que quer agradar o pastor, né? Então você, nessa de agradar o padre e agradar o pastor, às vezes você não agrada o seu Senhor, aquele que deu a vida por mim e por você. Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, querendo Deus. E faça aquilo que Deus colocou, né? E determinou ao seu coração, cumpra o seu propósito, faça a obra de Deus e não se importe com o que os outros vão dizer ou pensar a respeito de você. Eu me chamo Marcos Vinícius Tostes, sou idealizador de um projeto social chamado Mente de Campeão. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por gentileza, se inscreva aí, é de graça, e ative o sininho de notificações. Deus te abençoe, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento trazendo notícias boas, porque o Evangelho